Os furtos de fios em Ribeirão Preto estão se tornando cada vez mais frequentes, prejudicando o trânsito, afetando prédios públicos e comprometendo serviços essenciais. Somente nesses 2 primeiros meses do ano foram registradas 50 denúncias de furto de fios em semáforos, com prejuízos que somam mais de R$ 37 mil. Esse aumento levanta uma questão importante. Se o crime está crescendo, é porque há quem compre o material roubado. A RPMob está fazendo a troca de cabos de cobre por alumínio, uma medida que busca reduzir a comercialização dos fios, já que o valor do alumínio é consideravelmente menor. Nós estamos passando atualmente por uma fase em que todos os dias estamos nos deparando com essa situação de furto e a RPMob desde o ano passado já vem promovendo a substituição dos fios de cobre por fios de alumínio, porque comercialmente são desinteressantes, inclusive a capa desses fios ele vem numa cor diferenciada, ele vem estampado do lado externo, que não tem valor comercial, justamente para desestimular esse tipo de ocorrência e evitar o prejuízo tanto para os cofres públicos quanto para o trânsito na cidade. Existe um trabalho também em conjunto, RPMob, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Fiscalização Geral, de fiscalização nesses pontos de comércio de recicláveis, para ver se não há nesses locais que essas pessoas tenham adquirido, comprado produtos de origem ilícita. Essa fiscalização existe também. Aqui no cruzamento da Avenida Francisco Maggioni com a Barão de Cotegipe, os semáforos ficaram apagados mais de 4 horas devido ao furto de cabos. Esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum na cidade, apesar das medidas adotadas para conter a ação dos criminosos. As viaturas nossas de patrulhamento são orientadas diariamente a fazer vistas a esses tipos de crimes. Fazer vistas a essas pessoas ociosas, em atitudes suspeitas na iminência de cometer esses crimes para tentar coibir, evitar esses danos maiores para a população. Para o especialista em segurança, apesar das operações e fiscalizações, muitos comércios ainda realizam a compra de materiais sem saber a verdadeira origem dos produtos. Isso contribui para a continuidade dos furtos, já que o mercado clandestino permanece ativo, alimentado pela demanda de cabos e outros materiais roubados. Em se tratar de um material que você consegue desconfigurar, ele não tem um código de origem, né, de forma muito fácil, esses receptadores continuam praticando a compra desse material sem um atestado de origem. E aí, mais uma vez, né, a legislação deveria se adaptar e punir realmente esse pessoal, estabelecimentos que compram esse tipo de material. Ainda segundo Edilson Demarque, a falta de leis mais rígidas para os delitos facilita a criminalidade. Infelizmente, esse pessoal não fica preso, né? Nós estamos falando de uma legislação brasileira que só fica preso crime com violência. E olhe lá, né? Raramente se tem uma punição exemplar para esse tipo de crime. Em se tratando desses furtos, que é tratado no Brasil, infelizmente, como pequenos furtos, né, de pouco impacto, ele acaba motivando que aquele pequeno criminoso, vamos assim dizer, acabe partindo para crimes mais violentos, né? Ao contrário de países como, por exemplo, os Estados Unidos, que a tolerância para os pequenos crimes é exatamente zero. Ele pune com pequenos crimes, já com privação da liberdade, né? Para desmotivar o grande crime. Esse é um grande problema que eu vejo, motivacional, infelizmente, aqui no nosso país. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto com o advogado Dr. Adalto Casanova, nos atende aqui no nosso canal digital da Clube. Doutor, prazer falar com o senhor mais uma vez. Qual a principal motivação por trás desse aumento nos furtos de fios em Ribeirão? A gente está vendo, então, um crescimento nos últimos meses e é importante entender a causa para a gente poder, então, as autoridades combaterem esse problema, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde a toda a audiência. Do que nós ouvimos do especialista e dos agentes que combatem, eu concordo com tudo. A única coisa, eu acho que nós não precisamos depender de endurecimento das leis nesse sentido. Nós já temos leis suficientes, temos previsão legal no Código Penal, majoração da pena porque existe o furto qualificado, também o artigo 265, quando se trata de equipamentos de comunicação pública.
O que nós precisamos, talvez, eu deixo até aqui como sugestão, porque esse é um assunto recorrente em que a população exige providências, e esse é o papel da própria emissora, de trazer essas demandas da população. O que eu sugeriria seria uma força-tarefa. Cada órgão envolvido destinar como atribuição para 1 ou 2 agentes trabalharem em conjunto. Você veja, os agentes da Guarda Municipal fazem todo o esforço, mas de forma isolada, muitas vezes, o da Polícia Civil, da Polícia Militar e os próprios fiscais da Prefeitura ligados em outras áreas que têm atribuição de fiscalização dos estabelecimentos que compram esse material. Então, nós precisamos de potencializar esses esforços, fazer um esforço comum de forma contabilizada, planejada, de forma que seja possível aferir os resultados e o mapeamento disso. Por quê? Concordo com o especialista, é um crime em tese de menor potencial, não aplica violência. Só que, se num primeiro momento, do ponto de vista administrativo, houver uma punição de advertência ou multa, num segundo momento pode haver uma cassação de alvará. Da mesma forma, no aspecto penal, se houver uma transação penal, no primeiro delito que não houve violência, no segundo já não vai ter essa oportunidade. Então, é só com esse trabalho sistemático e não pontual que eu acredito que haja condições de se alcançar resultados. E é realmente, doutor, um crime que se tornou recorrente. Hoje, por exemplo, novos furtos de fios de semáforos. Hoje ali no trecho da Zé Renner, prejudicou o trânsito no comecinho da manhã. O que a RPMob tem feito? Vai lá e substitui por um cabo de alumínio que aí não tem o valor comercial. Esse realmente pode ser talvez o caminho para a gente diminuir esses crimes, né? Com toda razão. Você tocou um ponto importante. Nós temos aí duas perspectivas. A primeira é de diminuição de custo de material para o ente público, não é? O que é bom para todos nós, pagadores de impostos. Na segunda perspectiva, que toca mais ao tema que nós estamos tratando aqui, é a questão de desmotivar esses criminosos, né? Porque enquanto houver interesse financeiro, esse vai prevalecer. E tendo valor econômico, e como disse bem o especialista, havendo facilmente condições de descaracterizar o produto do crime, e vai haver esse interesse. Então, havendo material, eu andei pesquisando, me parece que o alumínio, nesse caso, seria 20% do valor do cobre, né? Então, isso já tende realmente a desmotivar, né? É uma medida. Mas temos ainda as medidas de repressão que eu havia comentado aqui, que eu entendo que elas devem ser aplicadas de modo conjunto. Doutor Adalto Casanova, advogado, agradeço muito a presença do senhor com a gente aqui no Jornal da Clube mais uma vez. Um abraço e até mais, doutor. Um abraço igualmente.